Oi gente, tudo bom? Hoje vou te ensinar a fazer o melhor bolo trufado de abacaxi, então anota aí. Vou começar na minha batedeira a fazer um pão de ló tradicional. Coloquei 4 ovos ou 200 gramas de ovos. Vou acrescentar 100 gramas de açúcar ou se você não tiver uma balança, né? Usa uma xícara de 200 ml, coloca 3/4 da xícara, tá? Que é a xícara quase cheia. Depois de bater até que triplique de volume, eu vou colocar aqui 100 gramas de farinha de trigo ou uma xícara de 200 ml de medida de farinha de trigo. A farinha de trigo que eu estou usando é sem fermento. A fermentação vai ser dos próprios ovos, tá? Essa aeração dos ovos. Vou misturar delicadamente, se você quiser pode até colocar a essência de baunilha. Coloquei na minha forma de 15 por 10, levei ao meu forno por 35 minutos até que ficasse douradinho. Vou agora soltar de toda a lateral. Eu coloquei o fundo de papel manteiga, ó, tá bom? Então, olha só como ele fica bem fofinho. Vou dividir, deixei esse meu bolo já reservado. Vamos fazer agora o docinho de abacaxi. Coloquei 1/3 de xícara de açúcar, um abacaxi pequenininho e deixa ferver até que reduza toda a água desse abacaxi. E a gente vai fazer agora a parte do creme. Vou colocar uma lata de doce de leite, você pode usar doce de leite ou leite condensado tradicional que você tiver na sua casa. 2 colheres de sopa de amido de milho ou farinha de trigo, que é o espessante. Coloquei uma caixa de creme de leite. Vou misturar, coloquei agora 250 ml de leite e vou mexer em fogo médio até que comece a soltar do fundo da panela. Se você é novo ou nova aqui no canal, já vai aproveitando para se inscrever, ativa o sininho que você vai receber várias receitas incríveis e fáceis para você fazer aí na sua casa, bem rapidinho. Então já se inscreve. Desliguei do fogo esse meu recheio. Acrescentei esse meu docinho de abacaxi, vou reservar e deixar ele esfriar totalmente. Quando ele estiver totalmente frio, eu vou manuseá-lo para vocês verem como ele fica cremoso. Quando vai à geladeira, fica ainda mais firme. E para fazer o trufado aqui, eu tenho 100 gramas de barra de chocolate. Estou usando chocolate meio amargo com meia caixa de creme de leite. Derreti em fogo baixinho ou no micro-ondas, do jeito que você preferir. Na forma do bolo, vamos começar a fazer a montagem. Coloquei o meu primeiro disquinho de massa. Vou umedecer com suco de abacaxi. Estou usando suco em pó. Que suco básico, tá? Aquele tangue de abacaxi. Vou colocar agora a metade desse meu recheio. Alisar para deixar todo niveladinho. Esse bolo a gente vai montar e vai levar à geladeira. Vou colocar metade desse meu chocolate por cima do abacaxi. E, gente, modesta parte, fica sensacional. Incrível, apenas façam. Me conta aqui nos comentários de onde vocês estão me assistindo. Vou colocar aqui agora meu segundo disco de massa. Essa massa é bem maleável, dá para você fazer várias combinações e receitas com ela. Fica aí a sugestão. Vou molhar novamente com suco de abacaxi, colocar o restante do meu recheio. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo todas as quantidades dos ingredientes. Se você não sabe olhar, clica no nome desse vídeo que vai abrir embaixo a descrição. E se você quer ser especialista em bolos, fazer bolos profissionais para trabalhar também, o primeiro link na descrição é do meu curso de bolos para vocês aí também fazerem e aprenderem para ganhar uma renda extra aí na própria casa de vocês. Vou umedecer a última camadinha de massa, cobrir e levar a minha geladeira por pelo menos umas 6 horas para ele ficar bem geladinho e frinho. Normalmente eu faço de um dia para o outro. Vamos agora para a decoração. Eu bati 200 ml de chantilly. Antes que me perguntem, eu usei o chantilly Fleischmann, mas pode ser o chantilly da sua preferência. A decoração é totalmente opcional. Eu fiz um pouco mais de ganache, seguindo a mesma receita do que eu coloquei no recheio, só para poder fazer um efeito mais mesclado na parte de fora do bolo, mas novamente, decora aí do jeito que você preferir, que você achar melhor. Não é para colocar ganache quente, chocolate quente por cima do chantilly, senão danifica o seu chantilly, tá bom? Então tem que estar totalmente frio. Vou passar minha espátula aqui na lateral para ficar com esse efeito bem bonitão. Eu tinha alguns morangos para colocar aqui por cima e na base desse meu bolo. Esse bolinho ficou incrível, gente, um bolinho de festa de aniversário. Não vou mostrar para vocês a hora de partir, porque eu fiz para o aniversário do meu filho. Porém, vou mostrar para vocês a fatia de como ele ficou por dentro. Apenas façam e me contem aqui nos comentários o que é que vocês acharam. Gente, muito obrigada por ter assistido até aqui. Aproveita aí para se inscrever e fica atento aos próximos vídeos. Tchau, tchau!